Daí pessoal, sou o Jairo, professor de matemática do aulalivre.net e essa é a nossa aula sobre função modular. Iniciando com o conceito de função modular. F de x igual a módulo de x, tal que esse f de x, ou seja, esse y, é igual ao próprio x quando o x for maior ou igual a zero, quando for zero ou positivo. E esse y será o x com sinal trocado, né? Será menos x, quando esse x for negativo. Então essa é a definição. Então o y é igual ao próprio x, se o x for positivo, e o y é igual a menos x, ou seja, é o x com sinal trocado, se ele for um x negativo, ok? Eu tenho aqui alguns exemplos então. F de x igual ao módulo de x, que é o primeiro, o clássico exemplo, né? É a própria aplicação do conceito. F de x igual a módulo de 2x menos 8, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 8x mais 15 e f de x igual a módulo de menos x ao quadrado mais 10x menos 21. Então a gente vai, de certa maneira, fazer o esboço desses gráficos aí. Começando com a letra A, f de x igual a módulo de x. Então, f de x igual a módulo de x. Vou fazer essa função através de uma tabela XY. Então vou imaginar aqui uma coluna de valores de x e ao lado os f de x, né, ou y, que a gente está acostumado a trabalhar no ensino médio. Então colocando menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o meu y, na realidade, o que é? É o módulo desse valor. Então, o módulo de menos 2, que é 2, é o módulo x. O módulo de menos 1, módulo de x, módulo de menos 1 é 1. E o módulo de x igual a 0, módulo de 0 é 0. Módulo de 1 é 1. E o módulo de x igual a 2, módulo de 2 é 2. Com isso, eu consigo esses 5 pares ordenados. Menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1 e 2 e 2. Jogando isso no gráfico. Eixo vertical y, eixo horizontal x. Vou pensar aqui como sendo o 1, aqui sendo o 2, aqui sendo o menos 1, aqui sendo o menos 2. Y, 1 e 2, 0, 0, um pouquinho mais alto, 1, e aqui o 2. Organizando os pares, menos 2 e 2, lá em cima, menos 2 e 2, menos 1 e 1, menos 1 e 1, 0 e 0, origem, 1 e 1, e 2 e 2. E aí está o gráfico, alguns pontos, que me permite desenhar o esboço do gráfico da função módulo de x. Observe que a função ela não acontece aqui embaixo, né? Justamente por quê? Porque tem um módulo, então não tem como isso aqui resultar uma coisa negativa, não tem como esse y ser negativo para que se forme alguma coisa na parte de baixo. Então todo o gráfico ele é formado na parte superior, neste caso, que eu tenho módulo de toda a lei da função. Então, sempre que tiver módulo de toda a lei da função, não importa o que tem aqui dentro, a função sempre acontece só na parte de cima, ok? O próximo exemplo, f de x igual a 2x menos 8. Neste caso, eu não vou fazer toda a tabela, né? Eu vou usar uma espécie de artifício para desenhar o esboço do gráfico. Então, a função é f de x, é o exemplo 2, módulo de 2x menos 8. Então, eu vou pensar na função como se fosse uma função auxiliar g de x igual a 2x menos 8, sem o módulo. Fazendo o esboço dessa função, g de x, o que eu observo? Primeiro, a sua raiz, 2x menos 8 igual a 0, 2x igual a 8, x igual a 4. E a raiz é o corte no eixo x. O corte no y se dá onde? Se dá no menos 8. Então, o corte no y se dá nos pontos 0 e menos 8. Então, eu tenho dois pontos aí. Eu tenho a raiz 4 e 0 e tenho 0 e menos 8. Então, este gráfico da função normal aqui, do primeiro grau, 2x menos 8, fica assim.
raiz igual a 4, 1, 2, 3, 4. E eu tenho corte no y no menos 8. Então aqui 2, 4, 6, 8, menos 8. Então, como essa reta aqui é positiva no 2x, a reta vai subir, ok? Então, essa aqui seria o desenho, né, da função g de x, 2x menos 8. Como a função ela é modular, como que eu faço para construir então o esboço? Eu reflito em relação ao eixo x, eu reflito essa parte de baixo. Então isso eu jogo para cima, como se eu dobrasse e jogasse para cima. Então ao invés de cortar no menos 8, vai cortar aqui em cima no mais 8. Então vai passar aqui no 8 e a função modular seria esta aqui, ó. A parte que está de cima já continua normal, não muda. E essa parte de baixo, ela reflete em relação ao x para cima. Então esta curva aqui é o desenho, é o esboço da função modular 2x menos 8, ok? Então eu faço o desenho normal e reflito em relação ao x, ok? Aplicando a mesma técnica para a próxima função letra C, que é uma função modular com o interior em grau 2. Então eu tenho a letra C, f de x igual módulo de x ao quadrado menos 8x mais 15. Da mesma forma, vou realizar o gráfico como se não fosse módulo, usando a função auxiliar g de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Calculando as raízes dessa função por soma e produto, eu sei que a soma é 8, o produto é 15, né? Ou faz a fórmula de Bhaskara. Tu vai encontrar que x1 é igual a 3 e x2 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. 5 mais 3, 8. Ok. Então são as raízes, os cortes no eixo x. Corte no y. Onde é o corte no y? O corte no y é o termo independente, ou seja, 0 e 15. E ainda eu preciso do vértice desta parábola. Como eu posso calcular o vértice? Posso calcular o x do vértice a partir da média das raízes. Então, tipo 3 mais 5 sobre 2, e o x do vértice é o 4. E o y do vértice, eu posso utilizar esse próprio 4 e jogo na função para obter o y. Então, fazendo isso, 4 ao quadrado menos 8 vezes o x. Então, vou usar o x do vértice, 8 vezes 4, menos 15. Então, usando o x do vértice, eu calculo o y do vértice. Isso está me dando 16, menos 8 vezes 4, menos 32, menos 15. Y do vértice igual aqui menos 32, menos 16, com mais 15, né? Perdão, que mais 15, mais 15. Então, 16 menos 32 menos 16, menos 16 com mais 15 dá 1. E aí eu tenho então que o vértice é dado pelo ponto 4 e 1. Então o esboço do gráfico da função do segundo grau seria o quê? Seria raízes 3 e 5, então tipo 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui 1, 2, 3 e 5, aqui as raízes. E o vértice sendo 4 e 1, então aqui está o x do vértice 4 com 1. 16 menos 32 mais 15, isso dá menos 1, né? Na realidade aqui dá menos 1. 16, tu vê que eu ia encontrar aqui como sendo vértice, ó, 4 e 1. E a parábola teria que fazer uma curvatura desse jeito. E observa isso, que essa parábola não pode ficar com essa curvatura, porque aqui no x ao quadrado é positivo. Então, observei que o y do vértice não poderia ser 1. Então, onde é que estava o problema? Que o y do vértice, na realidade, é o menos 1. Aí sim, 4 com menos 1. Agora sim, a parábola vai fazer esse movimento. Aqui é o vértice, a parábola vai fazer esse movimento. Ok. E o corte no y onde é? O corte no y é no 15. Então, por aqui, vou representar o 15.
Então, a parábola, ela fica com esse aspecto assim. Se fosse só a função x ao quadrado menos 8x mais 15. Como é a função modular, lembra? Tem que refletir em relação ao eixo horizontal. Então, essa parte que está em cima continua igual, não muda nada. Essa perninha aqui também. Esta outra aqui, que está na parte de baixo, eu vou refletir em relação ao horizontal. Então, vai ter esse movimento aqui. E esse tipo de curva é que é a função modular. Inclusive, esta subida aqui vai até onde? Vai até o 1 positivo. Ok? Então, faz o desenho normal e reflete em relação ao x. Aplicando o mesmo conceito no último exemplo aí. Letra D, f de x igual módulo de menos x ao quadrado mais 10x menos 21. Da mesma forma, inicio usando a função normal. Menos x ao quadrado mais 10x menos 21. Vou calcular as raízes. Para efeito de raízes, eu posso trocar todos os sinais. X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Eu tenho que a soma é 10 e o produto é 21. Logo, as raízes x1 e x2 são 3 e 7. 3 vezes 7, 21. 3 mais 7, 10. Ou faz a fórmula de Bhaskara. Corte no y. Onde é o corte no y? Corte no y no termo independente. Então, no termo independente, original, menos 21. Então, 0 é menos 21. Quando vou fazer cálculo a respeito do x, eu posso fazer essa troca de sinal, multiplicando por menos 1, como queira, né? Eu posso trocar os sinais. Quando eu vou calcular alguma coisa em relação ao y, por exemplo, corte no y ou y do vértice, eu tenho que usar a original, ok? Não posso usar aquela com sinal trocado. Ok, então tem o corte no x, tem o corte no y, falta o vértice. Então, o vértice, x do vértice, como que é feito? X do vértice eu posso fazer a média das raízes. 3 mais 7 divide por 2, 3 mais 7, 10, por 2, 5. Esse é o x do vértice. O y do vértice, como que eu faço? Pego este 5 e jogo na função. Na função, de novo, original, eu estou trabalhando com o valor de y. Tem que ser na função original. Então, menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes o x, que é 5, menos 21. Y do vértice igual 5 ao quadrado, 25, com o menos da frente, menos 25, né? Cuidado, menos 5 ao quadrado nesse formato não é mais 25. 10 vezes 5, 50, menos 21. O y do vértice está me dando menos 25 com mais 50 com menos 21. Isso aqui está me dando 50 com menos 25, 25 positivo, menos 21, 4 e o y do vértice é 4 positivo. Ok, então meu vértice está me dando 5 e 4. Portanto, o esboço da função do segundo grau normal seria raízes 3 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vértice 5 e 4. Então, bem no meio aqui está o meu 5 com 4. 1, 2, 3, 4. Aqui estaria o meu vértice. E cortando essa função no menos 21. Então, mais abaixo que eu consigo, aqui nessa posição, menos 21. Então, a função ela fica com este formato. Isso é a função, a parábola da função normal do segundo grau. Como eu quero módulo, função modular, a parte que está para baixo eu reflito em relação ao x. Então, o que vai acontecer? Esta parte de cima, esta barriguinha, continua normal, não muda. Essa perninha vai refletir. Então, ela vai refletir para cá. E essa perninha vai refletir para cá.
Então, significa se o corte aqui era no menos 21, aqui em cima cortará no mais 21 e o esboço do gráfico, então, é esse aqui. Nota que a função ela acontece sempre toda na parte de cima, porque ela está toda entre módulo, ok? Adiante. Deslocamentos. Observa que alguns gráficos eu posso, quando a função não está totalmente entre módulos, eu posso usar esses raciocínios que eu fiz ainda agora para conseguir o esboço do gráfico fazendo deslocamento, ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Então, justamente é isso que eu vou aplicar nesses exemplos. Letra A. F de x igual a módulo de x mais 3. Observa que eu tenho a função normal f de x, que ainda fizemos agora há pouco, com mais 3. Ou seja, o que significa isso? Que a função ela será deslocada para cima 3 unidades. Então, a minha função normal, módulo de x, era essa. Essa aqui é a função módulo de x. Como é módulo de x mais 3, significa que toda ela anda 3 unidades para cima. Então, ao invés desse vértice, a espécie de vértice que fica na origem, vai ficar onde? No 3, deslocando 3 para cima. 1, 2, 3. Então, a função passa a assumir esse desenho. Quer dizer, todas as imagens são acrescentadas de 3. Então, toda ela sobe 3 unidades para cima. Então, essa aqui seria a função módulo de x mais 3. Então, desloquei 3 unidades para cima, justamente porque eu tenho módulo mais 3, ok? Próximo exemplo. Eu tenho a função 2x menos 8 menos 2. Então, eu tenho a função 2x menos 8 menos 2. Vou realizar essa função aqui normal, como vimos antes. 2x menos 8 igual a 0. X igual a 4, que é a raiz. Corte no x. Corte no y, 0 e menos 8. Corte embaixo. Então, o esboço da função do primeiro grau 2x menos 8 seria nesse formato. X igual a 4, 1, 2, 3, 4, passa no 4 no x e corta no menos 8. 2, 4, 6, 8, corta no menos 8. Então, a função seria esta reta, a função 2x menos 8. Como é módulo de 2x menos 8, o que eu faço? Esta parte de baixo reflete para cima. Então, aqui eu tenho essa parte continua normal, passando aqui pelo 4, e essa parte de baixo, toda ela se reflete acima. Então, essa parte será refletida, cortando esse y aonde? Cortando esse y no 8. Ok, então se eu seguisse aqui o gráfico, cortaria no 8. Como essa função 2x menos 8 módulo, que é o que está representado aqui, tem deslocamento de 2 unidades para baixo, o que acontece? Essa espécie de vértice vai descer 2 unidades. Então, aqui eu tenho a linha do menos 1, aqui eu tenho a linha do menos 2. Então, a função, na realidade, fica com o seu esboço traçado assim, passando com vértice no menos 2. E ao invés de cortar lá no 8, então, vai cortar onde? Vai cortar no 6. Ok? Então, toda a função desce 2 unidades. Então, faz ela normal, 2x menos 8, e desloca 2 unidades para baixo. Ok? E a última função com deslocamento. F de x igual a menos módulo de x mais 4. Então, eu vou executar essa função normal, x mais 4, como se fosse do primeiro grau, igual a 0, x igual a menos 4, que é a raiz, corte no eixo x. O corte no y é o termo independente, 4. Então, 0 e 4.
Isso me possibilita a formação do esboço. Então, a raiz é menos 4, então, tipo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, passa aqui a função, e o corte no y é o 4. 1, 2, 3, 4. Então, a função do primeiro grau seria essa reta, uma reta ascendente, cortando no menos 4 e no 4. Se fosse a função f de x igual a x mais 4. Como é módulo de x mais 4, o que a gente viu anteriormente, que é essa parte de cima, vou fazer um pouco mais fraca do que normalmente, ó. Essa parte de cima ficaria refletida em relação ao eixo x. Mas além disso, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma troca de concavidade. Por esse menos aqui da frente do módulo faz com que todas as imagens mudem de sinal. Quer dizer, é menos o que eu estou encontrando aqui. Então, todos esses valores têm os seus sinais trocados. Portanto, a função, na realidade, ela fica como? Ela fica com esse formato. Ela vai acontecer agora toda na parte de baixo. Então, não tem mais essa parte de cima. Isso aqui eu usei só como auxiliar. Eu reflito agora para baixo, por quê? Porque eu tenho um negativo na frente, ok? Então esse negativo faz isso. Na realidade faz isso em qualquer função, né? Quando tem uma função antecedida por menos, faz com que todas as imagens mude o sinal e ela se reflita em relação ao eixo horizontal, ok? Aplicação disso em 2 exercícios. Então, eu tenho ali uma função com aplicação do conceito de módulo e um gráfico para identificar. Então, olha só, a função é f de x igual a x sobre módulo de x mais 1. Ok. E eu quero reconhecer o gráfico. Observa o seguinte, eu posso fazer uma experimentação. O x não pode ser 0, né? Porque se o módulo de 0 é 0, não existe divisão por 0. Tu pode observar isso aqui em todos os gráficos, ele tomou cuidado para deixar a origem ou ainda deixar o x igual a 0 fora da função, sempre com a bolinha vazada. Ok, o x não pode ser 0. Se eu pensar no x como sendo 1, o que seria isso? Eu teria como função, então, 1 sobre módulo de 1 mais 1. Módulo de 1 é 1, 1 sobre 1 é 1, 1 mais 1, 2. O resultado do meu y seria 2. Se o meu x fosse 2, bom, então eu teria x em cima 2 sobre módulo de x, módulo de 2, mais 2. Módulo de 2 é 2. Então eu tenho 2 sobre 2, 1, 1 mais 1, 2 de novo. Meu y novamente é 2. Se eu pensar no x igual a 3, eu tenho 3 sobre módulo de 3. Módulo de 3 é 3. 3 sobre 3, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. E aí eu sigo sempre tendo o quê? Meu y2. Vou fazer o 3 aqui então. X igual a 3. Eu tenho x, 3. E embaixo, módulo de x, módulo de 3, mais 1. Então está me dando, módulo de 3 é 3. 3 sobre 3, 1. 1 mais 1, 2. Então, isso segue indefinidamente, valendo y2. E se fosse x negativo? Embora com esses 3 valores positivos, eu já consigo identificar a alternativa. Porque tu observa aqui que sempre que o x é positivo, me dá y2, ou seja, uma reta passando no y igual a 2. O único gráfico que acontece isso é a letra C, que a parte positiva do x está me dando o quê? Está me dando sempre o mesmo valor y ali. Mas para ter certeza, eu vou fazer ainda 2 valores negativos, tipo x igual a menos 1 e x igual a menos 2. Se o x for menos 1, então em cima é x menos 1, e embaixo módulo de x, módulo de menos 1. Bom, módulo de menos 1 é 1. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Então eu tenho menos 1 mais 1, né? A função é a associação do módulo, mais 1, menos 1 mais 1, 0. Se o meu x fosse menos 2,
Então, x é menos 2, em cima menos 2, e embaixo módulo de x, módulo de menos 2. Ora, módulo de menos 2 é 2. Menos 2 sobre 2, menos 1 mais 0, ou seja, os meus y agora, onde os meus x são negativos, estão resultando todos iguais a 0, ou seja, uma linha sobre o próprio x. E aí confirma a letra C, que quando os meus x são negativos, eu tenho uma linha sobre o x, ou seja, os meus y são zeros. Portanto, resposta letra C, ok? Indo para o próximo exemplo. Diz ali, a interseção dos gráficos das funções f e g, definidas por f de x igual a módulo de x e g de x igual a 1 menos módulo de x, os quais são desenhados no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, determinam um polígono. Aí quer saber justamente a área desse polígono. Então os dois gráficos vão se cruzar, vão formar um desenho e que é a área desse desenho, a área desse polígono delimitado pela intersecção dessas duas funções. O próprio exercício já me dá a dica de como resolver, né? Ou seja, é desenhar os dois gráficos no mesmo sistema cartesiano. Então, a função f de x, já fizemos isso, sabemos como é o gráfico, e tem a função g de x igual a 1 menos módulo de x, que eu vou reescrevê-la como sendo menos módulo de x mais 1. Só troquei de posição os dois elementos. Então, fazendo isso no mesmo sistema de eixos cartesianos. A função f de x é aquela função modular básica que passa na origem fazendo esse movimento. Eu tenho menos 1 e 1, menos 2 e 2, 1 e 1, 2 e 2 e assim sucessivamente. Então, essa aqui seria a função f. A função g é menos o módulo de x mais 1. Lembra? A função módulo de x é essa. A menos módulo de x seria essa função aqui, ó. Essa função seria se fosse só menos módulo de x. Seria assim. Como é menos módulo de x mais 1, lembra? Vai ter um deslocamento. O que é esse mais 1? A função vai subir. Vai subir quanto? 1 unidade. Então, isso vai subir até o 1. E a função, então, fica com este desenho. Ok. Então, aqui eu tenho a região delimitada pelas duas funções. A função f e aqui a função g. E aí, o que acontece? Eu preciso da área dessa figura. E a área dessa figura é a área de um quadrado. Eu tenho aqui um quadrado, os três lados são iguais, aqui um ângulo de 45, 45, portanto aqui dentro 90. Então eu tenho aqui, preciso da área de um quadrado. Como que eu posso calcular a área de quadrado? A área de quadrado tem duas maneiras. Ou eu faço lado vezes lado, se eu soubesse essa medida aqui, que pode ser inclusive calculada. Ou eu posso também utilizar a ideia de que a área de quadrado é dada por diagonal ao quadrado sobre 2, que é uma fórmula bem interessante e bem útil. Então, a área desse quadrado é diagonal ao quadrado sobre 2. Quem é a diagonal desse quadrado? Está aqui a diagonal, essa distância, que vale quanto? Vale 1. Então, isso é 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, 1 ao quadrado, 1 sobre 2, 1 meio, e a área, então, é 1 meio, que na letra C aparece como 0,5, ok? Então, esta é a área do quadrado. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre função modular. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.